Pronto. Então, voltando aqui, agora quem vai falar é o professor Lúcio Lemos. Eu sei esse microfone. Alô? Então, agora a gente vai receber o professor Lúcio Lemos. Ele é biólogo, especialista em análises clínicas, com mestrado em medicina veterinária, parasitologia da Universidade Federal do RRJ, Rural do Rio de Janeiro. Pesquisador colaborador nos grupos de química analítica e quimiometria, eu não falo rápido, mas essa área realmente não é minha área. E bionômica, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em exames bioquímicos e hormonais livres, especialista em análises clínicas, parasitologia, pós-graduado em análises clínicas, curso de auditor interno de laboratórios de análises clínicas da Inmetro. Então, a gente vai receber aqui o professor Lúcio Lemos. Bom, boa tarde. Obrigado pela coordenação, pelo convite, né? Nós vamos falar algo que eu tenho visto acontecer, não só nessas questões que vocês estão estudando, mas acontece muito na área de medicina, de biomedicina, né? Biologia, que são, às vezes, alguns equívocos causados nas mensurações. Tá? Bom, quando eu fui convidado, eu fui pesquisar sobre o tema, né? E a gente vê que, além das questões eletromagnéticas, dos problemas que são causados pelos equipamentos, né? Por todas essas questões, a gente tem que pensar sempre em algo que está acontecendo de uma forma crônica hoje, que é uma má alimentação, né? Então, o terreno biológico do próprio ser humano já está favorecendo um problema muito sério quando existe essa conexão, né? Esse embate com os campos magnéticos, eletromagnéticos. Então, é algo também que a gente não pode deixar de comentar, é que tudo isso também está relacionado com algumas sensibilidades alimentares que o ser humano tenha, seja genética, seja adquirida, e que a gente tem que tomar um cuidado com isso também. Bom, a gente vai falar, desconfigurou, não sei, falar sobre a relação dos hormônios em geral com as questões eletromagnéticas. Então, todos os hormônios, a Janete falou anteriormente, estão relacionados entre si, e existe algo que pouco se fala. Quando você vai ao médico, normalmente o médico solicita um exame de sangue para você acompanhar como estão seus hormônios. E esse está sendo um grande problema, porque você pode ter a mensuração do sangue que vai te dar quanto você consegue produzir e reservar. Mas não é essa a questão quando você parte para como está o funcionamento desse hormônio. Esse funcionamento, e o professor Dario falou no início, achei muito interessante, está ligado à água. A água da matriz extracelular. O hormônio, para funcionar, para sinalizar, na verdade o hormônio não faz nada, ele apenas sinaliza o núcleo, ele precisa chegar até esse núcleo, chegar pelo menos até os receptores de membrana. E só para isso ocorrer, ele tem que estar livre. E normalmente eu vi muito trabalho mensurando no sangue. Tá? Então você consegue. Parou? Para baixar o problema. Pronto, deve ter voltado. Tá? Esses sinalizadores estão ligados ao ritmo circadiano, não vou comentar sobre isso, estão armazenados no sangue, né? Mas eles atuam realmente na matriz extracelular. Então, realmente, existem vários trabalhos relacionando, né, os campos eletromagnéticos agindo na matriz extracelular e trazendo prejuízo à saúde. Isso aí é inquestionável, a gente encontra, mas aí também achei vários trabalhos
falando que isso não acontece. Então, na verdade, primeiro tem que se pensar como e o que foi pesquisado. Porque se você for atrás, você sabe muito bem que se o cara foi acabar de falar agora para o professor, se a empresa não quer achar, não acha. Né? Se quer falar contra, vai achar o trabalho que faz contra, mesmo que equivocado. Às vezes o pesquisador não teve má fé. Às vezes ele não soube ou não conversou com quem entende aonde pesquisar. E aí você tem um dado negativo. E aí a gente acha, se você pesquisar, eu achei muito trabalho falando que sim e falando que não. Tá? Mas a matriz que estudaram, a matriz correta, quando a gente fala matriz laboratória, está falando assim, é sangue, é urina, é saliva, é lágrima. Onde você colheu o material? Vai depender do que você fez. O que você está enxergando? O hormônio que estava inerte, conjugado, guardado, ou o hormônio que estava livre atuando? Isso vai por terra qualquer teoria. E pior, acaba sendo mensurado e está aí. Só foi mensurado errado. Isso acontece na medicina. Quer ver um exemplo? Pessoas com testosterona no sangue normal sendo tratadas com medicamento psiquiátrico, porque teoricamente não tem problema com testosterona, mas o sangue está normal, então o problema é da sua cabeça. A dose da saliva está baixa. O cara tem um problema de hipogonadismo funcional, não é de produção. Ele produz, mas algo faz com que a testosterona não saia do sangue e vá para o tecido. E aí ele tem sintomas de quem não está produzindo também. Né? Então, hormônios conjugados, esses que estão no sangue, né, eles estão presos. Eles estão ali para reserva. Libera-se aos poucos. Só que existem alguns mecanismos patológicos e fisiológicos, e até de ambiente, que atrapalham essa liberação. E pouca gente estuda isso. O hipotiroidismo, por exemplo, atrapalha demais a liberação do hormônio, porque essa relação hormônio livre e carreador proteico é uma reação química. Ela precisa de catalisadores para ela funcionar direitinho. Então, se você tiver com temperatura ruim, alta demais ou baixa demais, e pH fora do que tem que ser, essa alteração interfere na liberação do hormônio livre. E aí você tem hormônio, mas ele não está livre para funcionar. Tem hormônio e tem sintoma de doença. Tá? E como deu ali, ó, 95% do hormônio que está no seu corpo, ele está reservado, ele está guardado. É 5% que está livre no seu intertício. O que é intertício? É a matriz extracelular. Nós temos 12 litros de matriz do nosso corpo espalhado, contra 5 a 6 de sangue. E o de sangue está concentrado em vasos. Não adianta ter muito se não sai para funcionar. Tá? Então, a matriz extracelular, como eu falei, ela é responsável pelo preenchimento, né, do intertício, para dar resistência a ele, para nutrição, tudo para chegar em célula, não está no sangue. Você dosa magnésio no sangue, está normal, mas se no intertício, indo lá na célula, está normal? Muitas vezes não está. Né? Você dosa zinco, no sangue está normal, mas no intertício não está. Então essa nutrição não se faz. A eliminação, ou seja, a célula produz dejetos, esses dejetos têm que ir embora, tem que chegar até o rim, através da matriz. Né? A comunicação entre as células é feita, a migração celular e armazenamento também ocorre, um pequeno armazenamento e a distribuição dos hormônios pelo corpo. Então, nesse ponto, tem que ficar muito claro que se pesquisar de forma errada, o resultado pode ir contra o que vocês estão vendo na clínica, ou no dia a dia, né?
funciona. O hormônio está aqui, ó. Isso aqui não vai colaborar comigo, não. O hormônio está ali com as hemácias. Está no vaso sanguíneo. Ele tem que sair e cair no interstício. Vocês estão vendo as células? Nossas células não são coladas uma na outra. Elas têm um espaço entre elas. Esse espaço tem que banha as células, os tecidos. Então a testosterona tem que sair do sangue e cair no tecido. A progesterona também, o estradiol, o cortisol. E isso é possível de ser mensurado. Só que não é coisa nova, não. Tem 50 anos que se mensura isso. Só que isso não está ligado a uma doença instalada, não é um hipogonadismo, não é um hipocortisolismo. É sintoma de. Tá? Aí, alterações de TSH, se o eletromagnetismo vai alterar o funcionamento da tireoide, você vai ter problemas com a tireoide, sua temperatura cai. Caiu, as proteínas que estão no sangue seguram o seu hormônio com mais avidez. Isso já está comprovado, você tem trabalho sobre isso. Dessa relação de pH e temperatura. Se o fígado está com problema, está acidificando a proteína. Quanto mais ácida, mais segura. Quer dizer, no sangue, né? E não chega. Então é mais ou menos isso. Isso é uma proteína carreadora, pode ser SKBG, CBG, TBG, eu coloquei aqui 2 exemplos. Os hormônios são produzidos e no sangue eles aderem ao carreador. E o que sobra são os hormônios livres. Esses que estão atuando. Não encontraram lugar no carreador, estão livres para trabalhar. Está entendido? Então isso aí tem que ser questionado toda vez que você pegar um trabalho que fala em compra, né? Ritmo circadiano se falou demais, fala-se muito. Mas o que é estudar o ritmo circadiano? O principal orientador do ritmo circadiano é a melatonina. Por quê? Mas quem age é o cortisol, que é regulado por ela. E aí, dosa-se o cortisol do sangue. Já é o erro. O do sangue é aquilo que eu falei, é produção. Não adianta produzir se não libera para agir. Isso tem que estar muito claro na cabeça de quem está estudando, se vocês estão estudando, porque relativamente, parece pouco importante, mas nos trabalhos que eu vi, eu olhava a metodologia do laboratório, a parte do laboratório tinha equívoco, tanto pré-analítico quanto analítico. Pré-analítico é 80% dos erros de laboratório no mundo ocorre na fase pré-analítica, antes de fazer o exame. Colhe errado, mantém errado, na hora errada, escolhe o exame errado, isso é pré-analítico, 80% dos erros. As máquinas são o supra-sumo da tecnologia, mas a amostra está sendo maltratada. Isso é importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como se tem equívoco em cortisol. E o cortisol, por incrível que pareça, pelos trabalhos que eu vi, era o que gerava mais questionamento com relação à relação com os problemas eletromagnetismos. Uns falavam que sim, outros falavam que não. Tá? Se vocês lerem, vocês vão ver isso. Então, aqui é um paciente de 66 anos, com vários sintomas que levam a crer que eles tenham pouco cortisol no corpo. Tá? Mas caso, isso é um caso real. Não falei, mas eu já fiz em torno de 60 mil pacientes de hormônios salivares. Dá para ver que tem muito equívoco em diagnóstico por não se saber ler exame salivar. Isso é um problema sério. E tem 50 anos. Então o paciente tem vários sintomas, fez o exame de sangue, cortisol da manhã, deu 5,6, teoricamente está baixo. Então, ele produz, ele não é Addison. O Addison é um cara que não consegue produzir nada. Ele produz e no sangue está baixo.
E aí ele fez, na saliva, na parte da manhã, deu 5 nanomol. As unidades são diferentes, tá? A outra é micrograma por decilitro, e aqui nós temos nanomol por litro. 5,1, deu baixo, né? Se vocês olharem, está abaixo ali da linha. Tinha que estar no meio daquelas duas linhas. Então, aquele quadro que ele apresentou, e com o exame de sangue, e com o exame de saliva da manhã, ele tem que receber hidrocortisona, que seria o medicamento. No sangue deu baixo, na saliva deu 0,18, 5 equivale a 0,18 microgramas, tá? Então, mais ou menos 3,2 de cortisol livre. Lembra que eu falei que era em torno de 5%? Bom, só que de manhã, de madrugada, estava 10. De tarde, estava 21. E à noite, estava 11,8. Todos os outros pontos acima do que se tinha que ser. Só o da manhã era baixo. Isso não é raro. Eu libero isso toda semana. A pessoa com sintoma de hipocortisolismo com cortisol alto. Por quê? O ritmo circadiano não estava sendo respeitado. O cortisol estava se liberando nos horários completamente fora do padrão. Se um cara de madrugada acorda, que esse da madrugada só se colhe se você despertar espontaneamente. Ninguém coloca um relógio para 3 da manhã eu vou colher. Não. Ele colheu numa madrugada ao despertar. Isso é a orientação da coleta. Então ele tem um cortisol que tinha que estar em torno de 0,5, estava dando 10. E à noite, 21, não, 11. O sujeito não dorme. Ele tem cortisol na hora errada. Ele acorda cansado. Ele vai ao médico, ele reclama do quê? Ele sabe que ele tem esse cortisol alto na madrugada? Não, ele vai reclamar que está dormindo mal, que cortisol baixo também causa isso. Estou dormindo mal, não aguento trabalhar, quero parar de trabalhar, não tenho energia, não tenho nada. Você dorme lá do celular? Durmo. Mas o cortisol está alto. Não é só baixo que vai fazer mal. Em algum momento ele passa por alto, que vai diminuir IgA secretória. Lembra que dos trabalhos falam de IgA? IgA secretória, você aumenta a possibilidade de desbiose. Tendo desbiose, você vai ter todo tipo de problema. As doenças não começam no intestino. Falta de mensuração. Sabe o que aconteceu com um sujeito desse? Receber hidrocortisona, porque de manhã está baixo. Se o médico não souber como estão os outros pontos, vai tratar pelo sintoma e pelo resultado. Sintomas de hipocortisolismo não advêm necessariamente de hipocortisolismo. Você pode ter cortisol alto com sintomas de hipocortisolismo. Alteração de ritmo com sintomas de hipocortisolismo. Então não adianta ir pela clínica. É perigoso. Porque hidrocortisol demais bloqueia eixo. Aí você pode ficar diabético, você pode ficar cego. Tá? Então, na hora de se mensurar, procurem trabalhos que estejam preocupados com o ritmo circadiano mensurável, não só porque é relatado pelo paciente. E eu vi trabalhos assim, colocamos o aparelho do lado da pessoa, colhemos antes, colhemos uma hora depois. Não é assim que funciona. Porque você vai mexer primeiro com o cortisol produzido, que vai ser liberado depois. Então não é uma coisa automática, a resposta imediata. O corpo responde devagar, ele tenta aumentar, se não consegue, ele vai perdendo aquilo. Então, tomar cuidado também com isso. Aí falaram que eu tinha reação nenhuma. Cara, que eu tenho reação em uma hora. Uma coisa que foi produzida na gola, caiu no sangue e ainda nem foi liberada. Como é que você vai colher na saliva? É um erro na hora de procurar. Ok? Então, o sujeito com 43 de cortisol total, o máximo aceitável é 25, com sintomas de quem não tem cortisol. Isso não acontece só com cortisol. Com todos os esteroides,
testosterona, estradiol, projeto, qualquer trabalho que vocês forem ler ou realizar, mensurem os pulsos do dia. Não se dosa esteroide 1 da manhã. Sinto muito dizer, a testosterona que você dosa de manhã, 30% dos homens são taxados de hipogonádicos de forma errada. Porque eles não pulsam de manhã a testosterona, eles pulsam à tarde. Como eles escolheram de manhã, deu baixo. Aí você olha para o cara e não tem sintoma de testosterona baixa, mas o exame deu baixo. E às vezes ele cai com cortisol baixo. Cortisol baixo pode trazer sintomas de teste baixo, mesmo que não é normal. E aí toma teste sem precisar. Questões de consideração. Eu tenho visto que está mudando um pouquinho a relação entre prescritores, pesquisadores e laboratório. Está melhorando. E visto isso, eu estou aqui agora, né? Me chamaram para falar. O cara do laboratório, normalmente a gente fica lá no calabouço aqui do castelo. A decisão é tomada. Se o exame der certinho, não, aqui, ó, se for diferente, como nesse caso, aí ele no laboratório. Você está com o cortisol baixo. Temos que conversar mais. Então, gente, como eu falei, isso tudo está relacionado com a relação do que o teu hormônio que você produz com o que você consegue liberar. Então, é interessante conversar e pesquisar sobre hormônios livres. Sempre. Pesquisar hormônios sério. Eu faço isso há 30 anos. Doso hormônios sérios há 30 anos. Doso hormônios salivares livres há 10. E foi assim, um susto quando eu comecei a dosar os hormônios salivares, me pediram para trazer para o Brasil, comecei a dosar. A primeira pergunta que eu fiz, para que eu vou dosar algo que já existe no sangue? Já tem esse exame do sangue, para que eu vou dosar ali? Quando eu comecei a dosar, eu vi que cada um conta uma história. Não é melhor, não é um melhor que o outro, não. Por exemplo, testosterona baixa na saliva. Não quer dizer que o cara não produz. Quer dizer que não libera para usar. Testosterona normal na saliva não quer dizer que ele está bem, porque não está liberando. Então, os dois juntos contam uma história. Tá bom? Bom, gente, é mais para levantar essa bola para vocês. Obrigado pela paciência.